Feitas porque um personagem excelente, carismático, uma vida cheia de drama. Já escutava falar dele quando eu era pequeno, era um mito aqui de Copacabana, né? Quer dizer, ele não era um cara conhecido, imagino que a maioria de vocês nunca escutou falar muito dele, vão escutar agora que vocês vão ver o filme. Então por isso, é uma vida cheia de drama, cheia de intensidade, realmente daria e deu um filme muito bom. Longo, a gente já tinha mais ou menos uns 5 anos desenvolvendo esse projeto, então acho que a preparação começou desde o primeiro dia onde a gente começou a falar sobre o filme, tentar entender quem foi essa personagem. O Heleno é um mito, né? A gente conheceu o Heleno através de histórias, fotografias, então aos poucos a gente foi tentando entender quem era o homem, né? Por trás das polêmicas, das histórias. Assim, praticamente o que eu fiz, eu trabalhei com o Sérgio Pena, preparador do nosso elenco, fiz aulas de fundamentos de futebol com o Cláudio Adão, mais ou menos uns 2 meses, praia e campo. Mesmo não se tratando de um filme de futebol, mas sim da história de vida de um jogador de futebol, eu achei que era importante entender o que é o processo de treinamento profissional, né? Porque eu sou peladeiro, jogo bola com meus amigos, é bem diferente uma coisa da outra. Mas um bom peladeiro, diga-se de passagem. E ele é um bom amigo. E depois, enfim, e aí pesquisa, né? Pesquisamos muito, conversamos muito sobre... Lemos o livro do nosso Marcos Neves ali várias vezes, ó, está lá atrás. O Marcos está aí. Fez uma pesquisa incrível também, né? Quer dizer, a gente não só foi do livro e também saiu, fomos atrás da família também, tudo, mas a pesquisa que ele fez já era muito a base, completa, o ponto de partida ali foi realmente a biografia que o Marcos tinha escrito. E depois a gente foi buscando, chegamos a entrevistar alguns remanescentes que a gente conseguiu encontrar, gente que hoje viu ele jogar, ou era amigo, enfim, conheceu alguma história. A gente começou pela fase mais áurea da personagem, depois paramos um tempo para perder peso, para fazer... 15 quilos. Não, 15 não, foram quase 12. Eu sentia mesmo essa necessidade. É difícil comparar, né? Ele tem uma frase: o amor pelo time de futebol não há amor como o amor pelo seu próprio time. Eu já troquei de namoradas não sei quantas vezes. Nasci e morrerei Botafogo. Para ele estava acima de tudo. Mas eu acho que isso não excluiu o amor que ele sentia pela Silvia. Eu acho que ele amou a Silvia, assim. Aliás, para ele ter tomado esse passo, porque ela significava muito para ele. Eram várias pessoas em uma só, né? Também, né? Então tinha o amante, tinha o... Enfim, sim. Né? Desde que eu comecei a filmar, eu comecei a perder peso naturalmente, pelo próprio trabalho, perdi alguns quilos e depois nós planejamos uma parada mesmo. Nós paramos mais ou menos 1 mês e meio, assim, onde eu fiz aí um regime bem enfocado e durante esses dias aí todos eu perdi o resto que precisava para poder fazer essa segunda fase aí. Dieta, né? Dieta rigorosa, muito exercício, né? Pouco carboidrato, muito suor. As duas coisas junto, muito exercício aeróbico e a disciplina nesse sentido, né? Não dava uma colherzinha de um sorvete, não pode ter essas coisas realmente nessa hora. Agora não recomendo fazer em casa. Não recomendo, não é divertido e ainda mais perder muito tempo, perder bastante peso em pouco tempo, né? Acho que as coisas têm que ter um equilíbrio mesmo. Quando você tenta fazer muita coisa em pouco tempo, acaba... Oi? Dá mau humor. Mau humor? Trabalha. Foi aí trabalha. Personagem. Foi bom o personagem. Não, imagina, porque ali na hora você tem que estar bem para trabalhar, né? Não, mas eu vou te dizer que tem uma coisa aí muito curiosa, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que acho que a religião oriental, os orientais fazem muito nessa coisa do próprio jejum, das dietas, transforma mesmo a sua percepção. E eu não me sentia indisposto, eu me senti mais frágil, enfim, especialmente no final já estava bem, mas eu me sentia disposto para trabalhar, minha cabeça estava funcionando bem, não me afetou nesse sentido. E cabe um pouco aqui um esclarecimento que o personagem da Silvia, né, ela tem algumas aliterações em relação à mulher original do Heleno, e isso foram opções
dramáticas, dramatúrgicas que a gente teve no roteiro. E algumas coisas que acontecem não foram exatamente como aconteceram, né? Isso só o biógrafo sabe disso. Se puder pular essa pergunta, eu passa a bola. É difícil, pô, um filme caro, um filme preto e branco, enfim, não sei se o valor do filme já foi divulgado, nem sei se a gente deve divulgar isso ou não. Oi? 8 milhões. 8 milhões? Acho que até um pouco mais. Mas enfim, foi difícil pra caramba, assim, especificamente entre nós aqui, com o produtor ali, o Rodrigo, o Eduardo que está ali, eu e o Rodrigo Santoro, foi um investimento pessoal mesmo, né, que a gente fez para esse filme ter acontecido, né? Não é um filme aparentemente tão fácil para mercado, né? Quer dizer, vai ser esse, a gente espera, a gente acredita, a gente quer fazer um cinema, a gente acredita que o cinema tem que ser plural, né? Quer dizer, não adianta ter só comédia ou filme de ação, né? Uma cinematografia para ser completa precisa de filmes como o Heleno. A gente investiu e acreditou nisso, fez um filme com uma qualidade incrível, com uma a equipe de ponta no mercado nacional, com a compra de músicas que vai de Billie Holiday, enfim. E com a ajuda fundamental de Ike Batista. Senão não rolaria. É importante dizer. É o seguinte, cara, o Rio de Janeiro ele foi muito deteriorado arquitetonicamente, né? Isso todo mundo sabe, né? Então, você vê os livros de antigamente do Rio de Janeiro, muito pouca coisa sobrou, né? Então, isso foi uma dificuldade, né? A gente teve um departamento de arte no filme, a gente ficou 10 meses nesse processo, num processo de achar as locações e recriar uma cidade que não existe mais, né? Então, quer dizer, isso foi muito difícil mesmo, né? Mas isso a gente contou com o trabalho de uma equipe super especializada, de pesquisadores da época e tudo mais. E foi isso, foi bem difícil, mas o Rio de Janeiro ainda existem locais tipo Copacabana Palace, etc e tal, que ainda resistem ao tempo e tudo. Então foi isso que a gente foi atrás, né? Em relação ao improviso, isso acontece, isso é um processo que eu gosto de trabalhar improvisando. Eu acho que você, quando entra com um roteiro muito rígido num set, você tem que se permitir o improviso. Se você tem atores bons, um roteiro bom, que é um guião, né? Quer dizer, em espanhol é um guion, é uma guia, né? Para você chegar no set e também trazer coisas novas, né? E com esses dois atores aqui a gente foi improvisando mesmo. Então tem coisas excelentes. Uma perguntinha. Tem uma cena em que o Heleno anda no parapeito do Copacabana Palace. Essa cena como foi feita? Não posso falar, porque senão o pessoal do Copacabana Palace vai me matar. Não, eu digo, não, é efeito especial. Foi feito com toda a segurança possível. Foi, claro. Feito com toda a segurança Não, tô possível. brincando, eu digo, claro, é tudo efeito especial, na verdade é um chroma key que tem no fundo e tal. Um dos ataques um pouco Chile, claro. Tem uma hora que o Heleno dá um picão no armário, né, e cai do chão. Não logo ele cai no chão e o armário ainda cai em cima. Isso foi improviso total. Não, isso foi o armário que a gente trouxe de Massachusetts. De Massachusetts. Sabe o que é um bom ator? Sabe o que acontece com um bom ator? Um bom ator, ele faz uma cena parecendo que aquilo aconteceu ao acaso e não aconteceu. Ele sabia que ele ia fazer isso já. Ele não, eu sabia. Você acha que ele quer que um armário caia nele? Ele fez isso já. Não, aquilo aconteceu, mas antes eu gosto de checar todo o cenário antes. Eu vi o que era possível, aonde eu poderia ir, o que eu poderia usar de objeto. E o armário eu não imaginei que o armário fosse cair. O armário realmente caiu. Você caiu antes também, né? Não, eu também não imaginei, não planejei. Até porque quando você planeja tomar um tombo, fica sempre muito... Tudo que é muito planejado, então na verdade tudo aconteceu. Mas eu sabia que ele não gosta de contar a receita do bolo, cara. Não foi planejado e o armário não sabia o que ia acontecer também. Tadinho do armário. Ele se despencou em cima do Heleno porque ele achou que o Heleno... Não, a gente de alguma forma se mistura, mas eu acho que é muito importante saber separar. Talvez seja aí onde o Heleno tenha perdido um pouco o equilíbrio, exatamente em misturar um pouco as coisas. É muito importante você, quando está trabalhando, você saber ir, saber voltar, saber o limite do que é a ficção, do que é a realidade, especialmente com os amigos, com os companheiros de cena. Enfim, a gente está ali o tempo todo concentrado, trabalhando, mas a gente sabe que a gente está trabalhando, né? A ideia é essa, porque senão acaba saindo um pouco um borrão, né? Se você se mistura muito, acho que tem que ter
não é exatamente, não sei como chamar isso, se é um distanciamento, é você ter consciência de que, né, você está fazendo uma personagem. Mas, claro, a gente é influenciado pela energia do set. A gente, quando estava trabalhando, por exemplo, acho que a Aline pode falar, mas nessa parte da clínica, tinha todo um ambiente construído. Então, sei lá, a gente ia filmar a cena do reencontro, a gente chegou, a gente se falou, né? Eu não vou falar com a Aline hoje, mas foi uma coisa mais fria para esse dia e a gente sabia do que estava acontecendo. Sim. E aí foi para maquiagem, depois cada um ficou no seu canto e depois a gente fez a cena. Ou seja, a gente está usando da atmosfera, do que a cena está pedindo, para poder construir essa relação. Mas a gente sabia e acabou, abraça e está tudo certo. Entendi. Eu acho que ela... É isso, é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que dominar mesmo o fantoche. Tem que ter um momento que, senão você não sabe o que está acontecendo, eu acho que você precisa saber exatamente. Não, fiz várias coisas ali, cara. Não tem dublê no filme, não. Tá tudo que tá ali mesmo. Mas não é um filme que a gente tentou reproduzir partidas de futebol, né? Então, mas tem o voleio, tem a falta. Tem uma falta, inclusive, que eu bati. E que ela entrou onde a coruja... Mas assim, foi incrível. E eu não acredito. Não tá no filme? No sonho ou no filme? Não tá no filme. Vai estar no extra. Não vai estar no extra. Tá aqui o diretor que não me deixa mentir. Não, mas aquilo ali foi os deuses do cinema, o Heleno, alguma coisa, porque foi um gol assim incrível. Ok. Eu acho que os momentos, assim, é difícil escolher um momento. Eu gosto muito da cena do reencontro da Sílvia com o Heleno, onde o Heleno não diz absolutamente nada e ele está ali e você não sabe exatamente se ele está escutando o que a Sílvia está dizendo e a Aline faz divinamente, enfim, tudo, mas essa cena especificamente. Então eu me lembro que a gente contracenava sem contracenar. Eu acho muito interessante aquele momento, porque eu não podia mostrar muito, mas eu, Rodrigo, ator, agora separando o personagem, achava que o Heleno estava percebendo, mas é como se estivesse muito distante, lá longe. Ele queria alcançar, mas ele não tinha racionalmente o entendimento. Ele sabia que ele tinha um vínculo com aquela mulher, mas ele não sabia qual era. Não era racional. Então tiveram assim camadas que eu tentei trabalhar e eu acho que tem um diálogo assim, um diálogo onde tem duas energias completamente diferentes. O Tizum é maravilhoso, cara. É uma grande figura que aí podemos usar essa coisa. O Tizumba me alimentou tanto com a energia, com tudo que ele trouxe. Ele é um grande artista, né, compositor, magia e a beleza do improviso, que você não sabe qual é a sua fala. Eu acho que o maior perigo, né, é você sabe como eu vou falar esta fala. Na vida eu não estou ensaiando o que eu estou te falando agora, eu estou falando. Então, isso é a beleza do improviso. Ele falou uma coisa e eu fui em cima, mas para isso você tem que estar bem abraçado com o teu personagem mesmo, porque senão a câmera mostra, né? Não foi nada fácil, a gente demorou bastante para conseguir captar, para fazer o filme, todo mundo trabalhou muito. Eu saí batendo na porta, eu fui em busca de patrocínio também, até que a gente conseguiu, enfim, dentre outros parceiros, né? O Ike foi um deles, talvez o maior nesse sentido, mas tivemos outros parceiros também. Agora, não é fácil, claro, você está convencendo alguém de um sonho seu, olha, acredita, isso aqui, a história é maravilhosa, a gente quer contar, a gente quer fazer esse filme, então você, né, e aí é um trabalho diário, assim, um trabalho braçal mesmo, a questão burocrática da produção, né, as decisões que você tem, isso que eu não conhecia. Eu sempre vi, você como ator, você está no set, você vê o produtor, chega, vai, está no celular, não sei o que, e vai embora. Você não sabe o que o cara exatamente está fazendo. Eu passei a respeitar muito, porque eu vi exatamente o que é as 1000 decisões que você tem que tomar. E agora? Choveu. Vai fazer o quê? Vamos cortar 100 figurantes? Não temos verbo para fazer com 200. Como é que faz? Diminui. Não achamos isso. Então, são soluções que você tem que estar sempre encontrando. Então, é um lado mais pragmático, assim, que eu não conhecia. Eu acho que foi importante porque me abriu, assim, o olhar, sabe? Expandiu. Eu comecei a ver, nossa, quanta coisa que precisa para quando a gente chega lá, tá tudo iluminado, a gente vai e faz a cena. Mas o que acontece antes, né? Essa engrenagem toda, eu acho que é interessante. Recomendo. Uma das coisas interessantes, dentre várias do Rodrigo ter feito esse personagem, o Rodrigo é uma pessoa muito equilibrada,
ponderada. Ele é completamente diferente do Heleno. Ou seja, o Rodrigo emprestou a esse personagem uma humanidade que raro algum outro ator pudesse fazer isso. Então, quer dizer, esse contraste acabou virando um balanço e que deu essa humanidade toda que o Rodrigo fala sobre o personagem. Então, assim, é a escalação perfeita, sabe? Porque ele é diametralmente oposto ao personagem. E isso fez com que ele desse uma complexidade ao personagem na tela que é muito bacana mesmo, entendeu? Então isso é que eu acho que ele ganhou o prêmio de ator em Havana. É um filme que eu acho que ele vai colher muitos frutos com esse filme, e muito por isso também, por essa diferença de identidade entre eles. De contratarem a gente. Porra, right now, né? O João Saldanha, acho que tem uma frase sobre futebol que eu acho muito interessante. Ele fala se você quiser entender a alma do brasileiro, você precisa surpreendê-lo no momento, no instante do gol. O brasileiro, o nosso povo, não canta o hino no dia 7 de setembro, ele canta quando a seleção entra em campo. Então, assim, o futebol está realmente entranhado assim, pra gente. E a gente coisas que aconteceram com ele, ele ficou em várias clínicas, ele elegeu uma clínica para representar todos, quer dizer, são alegorias isso, na verdade. O Heleno tomou eletrochoque, foi tratado com malarioterapia, que era um tratamento comum na época, né, que você injetava o vírus da malária para o cara ter uma febre de 50 graus e matar a espiroqueta, etc. Inclusive o cara que criou a malarioterapia chegou a ganhar o prêmio Nobel de Química ou Medicina na época, porque era o tratamento mesmo, né? O bismuto, que é um metal, brother, que você metia na veia e o cara ficava mole, por isso que ele não queria fazer o tratamento, porque ele dizia que ele ia ficar broxa, mole, etc e tal. Então, assim, a questão do éter a gente não queria, eu não queria fazer um filme sensacionalista, ele tomando choque, sendo tratado com malarioterapia, cheirando o éter. Então o éter está ali, quem quiser entender, entenda, né? Quer dizer, que nem um cara que está bebendo uma coisa, está bebendo o quê? Gin, é uísque, não, está cheirando éter, botar um vidro escrito éter, né? Então, não, mas na boa, assim, é só porque era uma coisa comum na época também, durante o carnaval, né? O problema foi que o Heleno não ficou só no carnaval, né? Foi. Acho que a gente se encontrou já no set e a gente voltava ali para o hotel e tudo mais. O Rodrigo já ficava diretamente no set, ele já estava ali. A gente, quando chegávamos, era o Heleno. Eu não conseguia ver o Rodrigo, na verdade. Ele veio um susto. Estava, óbvio, com acompanhamento, né? Mas na minha cabeça, eu estava diante de uma pessoa doente, realmente doente. Eu fiquei muito chocada, assim, com a entrega, com tudo mesmo, com esse amor pela arte, sabe? Arrepia, é muito bonito de se ver, e eu tô com 29, tem muita coisa aí pela frente, então é uma pessoa que eu admiro muito mesmo. Mas você sabe por que ele não ia pro hotel, né? Porque ele tinha medo de comer a lasanha do hotel. De certa forma era. Deixa eu falar daqui. Açúcar, até chá, tudo era assim, nada, adoçante, açúcar. Se você estiver trabalhando com um ator que não te alimente, você não faz. Eu citei aquela cena porque pra mim era difícil, quando eu olhava pra Aline, era difícil de eu não reagir. Meu trabalho era inverso. O que me ajudava, porque me chamava, porque eu via que ela estava 200% presente, me olhando e falando, e eu acreditava em tudo que ela estava me dizendo, e ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar um lugar perdido no passado. Essas coisas se fazem em equipe, junto. Então... Rodrigo, para o Heleno, o bom da vida era ser o melhor em campo, ter Cadillacs e abraçar cinturinhas finas. Isso eu vi no filme hoje, você sabe disso. Fazer uns golzinhos. E também. E você, como resume essas coisas boas da sua vida? Nossa, cara. Finalizar com essa. Como eu resumo as coisas? Eu não resumo as coisas. Eu não resumo. Amplia. Eu acho que a vida não dá para resumir. A gente não a gente vai sendo. Daqui a pouco tá diferente. Não tem essa coisa de... Sabe? Eu não trabalho muito com rótulos, assim. Eu acho que não dá pra gente... eu tento viver bem, eu tento desfrutar da minha vida. Quando eu trabalho, me perguntam muito as experiências fora. E como é trabalhar em Hollywood, não sei o quê. Aí eu escuto a pergunta, eu imagino Hollywood, assim, tipo um castelo. Conto de fada. Não, aí eu lembro do set, eu lembro das relações, eu lembro das pessoas.
que eu procuro fazer é desfrutar, porque enquanto a gente trabalha, a gente está vivendo também. Não pode esquecer disso. O trabalho, o set, é a tua vida que está passando. São as experiências que você está vivendo, é isso que você vai levar depois. Então, eu gosto de levar a vida dessa forma, desfrutando, buscando o equilíbrio, não porque eu quero ser comparado ao Dalai Lama, mas porque eu acho que é importante, na profissão que eu tenho, lidar com a fama, lidar com o ego, com as opiniões. Eu acho que é importante você buscar. Eu busco. O Zé fala, ele é muito equilibrado, parece até que eu passo o dia inteiro. Não, cara, imagina, eu tenho milhares de ansiedades e dúvidas e tudo, como todo mundo. A única coisa que eu faço, eu tenho consciência disso e eu procuro respirar e trabalhar, tentar ficar equilibrado, fazendo atividade, o que quer que seja, lendo um livro, fazendo um esporte. Então eu gosto de buscar viver dessa forma, sabe? Mais com equilíbrio. É um pouco diferente, mas não quer dizer que eu não gosto das cinturinhas. Claro, as cinturinhas fazem parte, e o Cadillac não, exatamente. Eu não sou assim um grande apaixonado por carros, assim, mas claro, temos as coisas materiais também que trazem um pouquinho de diversão na vida. É isso. Bom, meu nome é Marcos Eduardo Neves, eu sou escritor, fiz a biografia do Heleno de Freitas, Nunca Houve um Homem como Heleno, e é com extremo orgulho que eu posso agora ver nas telas o resultado de toda a minha pesquisa ser personificada pela brilhante atuação do Rodrigo Santoro. É um personagem dramático, denso, fortíssimo, que era membro do Clube dos Cafajés, estudou no São Bento, é formado em Direito, frequentava o Copacabana Palace, cassinos, boates, tinha coleção de Cadillac, o alfaiate dele era o mesmo do Getúlio Vargas e que, além de tudo, era um craque de futebol titular da Seleção Brasileira. Então, um personagem muito forte, que merecia ser contado, uma história que agora está sendo brilhantemente contada e que eu tive o prazer de escrever. Nunca houve um homem como Heleno. Eu sou o Zé Henrique Fonseca, diretor do filme Heleno, e estou aqui convocando vocês a prestigiar esse filme nos cinemas, a biografia desse grande jogador de futebol dos anos 40, que foi o Heleno de Freitas.